Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Observe se você já é inscrito, se você não for inscrito, clique no botão inscrever-se, se inscreva agora mesmo. Ao final deste vídeo você deixa o seu like se você gostar, se você não gostar deixa o seu dislike. E nesse vídeo eu vou falar sobre a mais nova polêmica que a imprensa está fazendo com o presidente Jair Bolsonaro. Uma declaração dele lá em Uberlândia, quando ele foi inaugurar um trecho da ferrovia Norte-Sul e, na verdade, uma coisa que era para virar uma notícia no país inteiro, porque essa é uma obra muito importante, que há anos o Brasil, que é um país gigante, né, que tem esse transporte totalmente rodoviário, com várias vidas ceifadas por acidentes nas rodovias, o presidente agora está investindo na ferrovia, além de ser um modal de transporte muito mais barato, né, que vai valorizar os commodities brasileiros, também vai evitar que muitas vidas sejam ceifadas nas estradas. Mas isso não virou notícia. O que virou notícia foi uma fala do presidente ali aos seus apoiadores, e a imprensa, como sempre, ela pinça uma parte de uma frase do presidente e faz disso uma notícia. Então vamos ver a frase que virou polêmica ontem na imprensa nacional. Dê uma olhada aí o que viralizou ontem como uma notícia. Eu vi aí muitos órgãos de imprensa criticando, ouvi o Reinaldo Azevedo ali babando, fazendo críticas sobre isso. E olha só o que foi que o presidente disse. Vamos ver aqui. Hoje, o Brasil está entre os 10 países que, valores absolutos, mais vacinaram no mundo. É isso, cara. O ano passado, editei 3 medidas provisórias. A última, em dezembro, foi destinando 20 bilhões de reais para comprar vacina. Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na imprensa, né? Vai comprar vacina, só for na casa da tua mãe. Não tem para vender no mundo. Agora, nós somos dos poucos países que fabricam vacinas no mundo. Esse mês, no mínimo, 22 milhões de vacinas serão entregues à população. Alguns poucos governadores queriam o direito de comprar vacina. Eles compravam e quem ia pagar? Eu. A que preço? A que preço? Então, VT o dispositivo. Onde tiver vacina para comprar, nós vamos comprar. Porque o Pazuello assinou ontem contrato com a Pfizer. Que a Pfizer é cara, está lá no contrato. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Então o pessoal fala, né? Eu falei que vai virar jacaré. Não tem mais figura de linguagem no Brasil para esses idiotas da imprensa. Então, já que o Congresso falou que pode comprar essa vacina, o Pazuello ontem assinou um contrato para comprar. No mês que vem, eu não sei a quantidade, mas vai chegar já alguns milhões aqui no Brasil. Então, pessoal, não fica tranquilo. Bom, vocês viram aí e ouviram, né, o que foi que o presidente disse. Ele estava ali, então, falando que o Brasil está entre os 10 países que mais vacinaram pessoas no mundo, falando em números absolutos, né? Porque teve países que proporcionalmente vacinaram muito mais do que o Brasil. Países como Israel, por exemplo, que é menor do que qualquer estado brasileiro, já vacinou tudo, porque ali eles compram ali poucos milhões de doses de vacina e vacina toda a população. Países pequenos compram um determinado número de vacina, vai vacinar proporcionalmente falando muito mais do que o Brasil, que é um país continental, de tamanho continental, e que tem cerca de 210 milhões de pessoas. Mas em números absolutos, o Brasil é sim um dos países que mais vacinaram, e a vacina não é encontrada em qualquer lojinha, em qualquer farmácia. A vacina ela é produzida ainda em número muito restrito, e o Brasil vem sim comprando muitas vacinas, e ontem mesmo o presidente anunciou um contrato que foi feito com a Pfizer depois da autorização do Congresso Nacional, porque a Pfizer não se responsabiliza por efeitos colaterais de suas vacinas, e o presidente então estava receoso em comprar uma vacina de um laboratório que não se responsabiliza pelos efeitos colaterais. Então o Congresso autorizou e o presidente já fez o contrato com a Pfizer, comprando milhões de doses de vacina. Mas a imprensa prefere então distorcer aquilo que o presidente diz
pegar e pensar frases de uma fala do presidente para poder criticar, porque a imprensa não aceita ainda o presidente Jair Bolsonaro. Desde 2018, final de 2018, quando ele foi eleito, a imprensa, aliás, de muito antes, né, já vem batendo no presidente, desde quando ele se tornou candidato, mas depois que ele foi eleito, então, se intensificaram muito mais os ataques. E a imprensa ainda critica o presidente de atacar a imprensa brasileira. É uma coisa impressionante, eles fazem ataques e acusam o presidente daquilo que eles fazem com o presidente. Mas no outro assunto que muita relevância nessa pandemia que eu quero falar com vocês é sobre os lockdowns. Agora nós vemos aí vários governadores e prefeitos decretando lockdowns em seus estados, em seus municípios, e a base para isso é dizendo eles que é salvar vidas. Mas vamos fazer uma análise aqui usando um pouco de raciocínio lógico. Na maioria dos municípios e estados, esses lockdowns, que eles não querem mais chamar de lockdown, porque está pegando mal já, o povo não aguenta mais isso, na maioria dos estados e municípios eles estão estabelecendo horários. Parece que o vírus ele tem um horário e ele sai para infectar as pessoas, e muitos desses municípios e estados, geralmente eles estão fechando a partir de um determinado horário da noite, e não estão permitindo, então, que as pessoas transitem nesses horários. Então, está sendo restringido o horário e está sendo restringido, inclusive, nas grandes cidades, a circulação de ônibus. E isso é totalmente irreal, é totalmente ilógico. Não sei se existe a palavra ilógico, mas não tem lógica nenhuma você falar em restringir e você evitar aglomerações. Se você acha que é eficaz um distanciamento social, o uso de máscaras, para evitar um contágio maior ao mesmo tempo, para que se não colapse o sistema de saúde, né? Lotando ali então as UTIs, o que é que você tem que fazer então? Você tem que manter essas pessoas distantes uma das outras, o mais longe possível uma das outras, e você então tem que exigir então que essas pessoas usem as tais máscaras, que eu pessoalmente não acredito muito na eficácia, mas enfim, vamos lá, que use as máscaras. Mas quando você restringe horário, por exemplo, as pessoas têm que ir ao supermercado fazer suas compras. Se um supermercado é autorizar a funcionar 24 horas por dia, as pessoas vão se dividir ao longo desses horários e não vai ter uma aglomeração muito grande, porque muitas pessoas que são, por exemplo, grupo de risco, elas podem escolher um horário onde tem menos pessoas, por exemplo, de madrugada, durante a madrugada, e isso evitaria uma aglomeração. Agora, quando você restringe o horário, por exemplo, o mercado é autorizado a funcionar só até às 20 horas, por exemplo. O que vai acontecer se você for nesse mercado às 19? Ele vai estar lotado de pessoas, lotado. Então, o objetivo não é evitar aglomerações. Isso não tem nenhuma lógica. A pessoa que tem um pouquinho de raciocínio lógico sabe que isso é surreal, isso não existe. Isso aí você vai causar aglomeração ao invés de diminuir as aglomerações. O mesmo acontece com os bares e restaurantes. Se você autoriza esses bares e restaurantes, nas grandes cidades principalmente, a funcionarem 24 horas por dia, as pessoas vão estar ali à noite, ao longo de vários horários, se revezando e não vão se amontoar em um horário só para se alimentarem. Então, o que eles estão fazendo, eles estão causando aglomeração ao invés de evitar as aglomerações, o que acontece também com a circulação dos ônibus. Se autorizar os ônibus a trafegarem durante 24 horas, as pessoas vão estar transitando. E outra coisa, tinha que se aumentar o número de ônibus. Ah, mas não tem mais ônibus. Não sei, teria que comprar mais ônibus, as empresas adquirirem mais ônibus para que essa aglomeração diminuísse dentro de cada ônibus. Você diminuir os horários e você restringir o número de ônibus, você causa aglomeração. Aí sim você está sendo um genocida. Você está aglomerando as pessoas propositadamente. Isso é de propósito, porque não é possível que todos esses gestores não tenham nenhum tipo de raciocínio lógico. Não é possível que eles não tenham inteligência.
Não precisa ser nenhum expert no assunto, nenhum especialista, como a grande mídia gosta de falar. Basta você ter um pouquinho de raciocínio lógico que você vai entender que quando você restringe, você aglomera as pessoas. Tanto você restringe os horários de estabelecimentos comerciais, como você restringe também o horário de ônibus. Você vai aglomerar as pessoas. E isso vai sim causar um aumento do contágio. Mas só existe dois tipos de situações onde você pode resolver esse problema. Isso na minha opinião, não sou nenhum especialista, como a imprensa diz, mas eu gosto de raciocinar as coisas de uma forma lógica. Quais são essas duas opções? É você fazer, como eu disse, a abertura geral dos estabelecimentos comerciais por mais tempo para evitar as aglomerações. E a outra opção, que é hipotética, só que eu vou falar aqui de forma hipotética porque é impossível colocar em prática, que seria o mundo inteiro parar durante 15 dias, todo mundo, inclusive serviços essenciais, não ter nada funcionando. Nem hospital, nem farmácia, nem aqueles que dão manutenção na energia, na água, nos serviços chamados essenciais, não ter veículo nenhum trafegando nas rodovias e nem nas cidades, parar totalmente o mundo durante 15 dias. Isso eu estou falando aqui numa situação hipotética, porque, como eu disse, é impossível colocar em prática isso. E aí o que aconteceria se isso ocorresse, se fosse possível? Se ficássemos 15 dias em casa, o mundo inteiro, sem nem serviços essenciais funcionando. Quando se saísse às ruas novamente, possivelmente o vírus teria desaparecido. Porque dizem que o vírus ele tem uma vida ali de 14 dias. Então, o vírus teria desaparecido. Mas quando você faz lockdown e você mantém os serviços essenciais funcionando, eu imagino que para você manter serviços essenciais, que são a manutenção de energia, de internet, de água, hospitais, farmácias, mercados, porque as pessoas precisam comer. Então é uma cadeia de pessoas que estaria trabalhando ali, que vai representar mais ou menos, imagino eu, uns 20% da população do mundo. Aí o que aconteceria? Esse vírus, essas pessoas que estão trabalhando, elas também vão para casa, onde tem os seus familiares. Isso aumentaria o número de contato, né? E essas pessoas estariam então transitando e estariam então mantendo esse vírus ali, transmitindo de um para outro e em casa para os seus familiares. 15 dias nesse tipo de lockdown com os serviços essenciais funcionando. O que você imagina quando o restante da população for liberada para sair às ruas? Eles vão novamente ser infectados por aqueles que estavam nos serviços essenciais e estavam portando esse vírus. Isso é uma lógica, isso é um fato. E a imunização de rebanho ia demorar muito mais para acontecer do que se você liberasse totalmente e as pessoas fossem contagiando, mesmo mantendo uma distância social, mas de uma forma mais lenta o contágio, e isso daí, aos poucos, ia adquirindo a imunidade de rebanho até que o vírus acabaria. Isso é uma questão de lógica, não precisa ser nenhum especialista em virologia, em saúde, especialista em gestão. Isso é uma questão de lógica. Parece que esse pessoal está maluco, não está pensando mais. O único pensamento desses políticos é a eleição. O único pensamento desses políticos é a eleição de 2022. Ontem nós vimos o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso, fazendo live com 2 pré-candidatos a presidente em 2022, Luciano Huck e Eduardo Leite, do PSDB, governador lá do Rio Grande do Sul, porque o PSDB não quer o Dória, o PSDB quer o Eduardo Leite como candidato. Então, o Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, estava fazendo live com 2 pré-candidatos. E nessa live ainda falando do presidente, criticando o presidente Jair Bolsonaro na live. É ilegal? Pode não ser ilegal, ministro, mas é imoral o senhor fazer live, o senhor como presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
fazer live com 2 pré-candidatos. Isso é imoral, pelo menos, no mínimo imoral. Mas esse pessoal só pensa em 2022 e o Supremo Tribunal Federal não é diferente. As decisões deles já dizem isso. Quando eles restringem o poder do presidente da República, fazendo dele apenas uma marionete, onde vai só pagar os gastos, os custos das operações, e colocam governadores e prefeitos para assumirem toda a responsabilidade ali, as decisões, o poder de decisão. Aliás, a responsabilidade não, porque a responsabilidade, quando dá errado, eles jogam para o presidente Jair Bolsonaro. Basta vocês verem agora o que aconteceu em São Paulo e em outros estados aí. Eu não vou nem falar do Covidão, onde teve até secretário de saúde preso, como foi no caso do Pará. Mas vamos falar do fechamento dos hospitais de campanha. Por que fecharam os hospitais de campanha, meu Deus? Se a pandemia não acabou, gastaram milhões Brasil afora, bilhões, aliás, em todo o Brasil, para se fazer hospitais de campanhas, para terem aqueles leitos de UTI disponíveis, e fecharam ali em setembro, já tinha lá em São Paulo hospital de campanha sendo fechado, mas agora vem colocar a culpa no presidente. A culpa é do presidente, e o presidente só pagando, só dando dinheiro. Agora o presidente deu uma declaração dizendo que se o STF autorizar, vou até colocar a notícia para vocês aqui, se o STF autorizar, ele vai colocar um plano nacional em prática. Eu espero que o presidente Jair Bolsonaro formalize esse pedido, que ele faça formalmente, mande um documento ao STF para os ministros, pedindo para ele tomar conta das decisões no Brasil inteiro. Ele definir as estratégias, traçar as estratégias de combate ao vírus chinês. O que vai acontecer? Só pode acontecer 2 coisas: o Supremo negar ou autorizar. Se o Supremo autorizar, ele coloca o plano dele em prática. Se o Supremo negar, melhor ainda, porque ele vai se eximir de todas as responsabilidades, oficialmente. Vai estar ali, por escrito, o STF dizendo que o presidente não é responsável por nenhum dos atos, das mortes que acontecerem. Mas eu tenho certeza que se ele fizer o pedido, o Supremo vai autorizar, porque o Supremo vai torcer para que dê errado e responsabilize o presidente. Mas eu tenho certeza que o plano do presidente é muito melhor do que esses planos desses governadores, como o João Dória, por exemplo. Então, meus amigos, era isso, era só para falar um pouquinho então aí sobre a hipocrisia da imprensa, a hipocrisia do Supremo Tribunal Federal, do Barroso fazendo live com o Luciano Huck e Eduardo Leite, 2 candidatos a presidente, pré-candidatos à presidência. E também para falar sobre esse raciocínio lógico que esse pessoal não tem. Eles ficam tão loucos pela eleição e para atingir o presidente ali, para tirar ele das eleições, né? Para tentar caçar o mandato dele, tirar ele das eleições, tornar ele inelegível, que eles esquecem totalmente das vidas, que eles vivem falando que estão protegendo vidas, mas eles esquecem totalmente da vida e colocam a vida das pessoas, sim, em risco, quando eles desativam hospitais de campanha, eles desativam leitos de UTI e causam uma aglomeração de forma proposital e lutam para que as pessoas morram cada vez mais. Era isso, meus amigos. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem esse vídeo. E se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever, ative também o sininho das notificações para que você seja notificado de novos vídeos aqui no canal. Tá bom, meus amigos? Nós nos vemos então no próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau.